para eles ficarem calados ali. Os dois. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Graça e paz da parte de Deus para todos. Aleluia. Deixa eu deixar aqui o texto que estaremos utilizando para a ministração de hoje. Glória a Deus. Meus irmãos, graças a Deus, já entrou aqui Cineide Maia, Letícia, Susan entrou também. Departamento Shekinah também entrou. Muito bem. Quero já solicitar aos irmãos que compartilhem esta transmissão para que outros mais possam ser alcançados por esta palavra. Uma palavra de Deus para a vida de todo aquele que quiser ouvir uma palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quero agradecer a presença dos irmãos que tem chegado. Terça-feira passada não pudemos fazer a transmissão, eu não coloquei um aviso. Alguns irmãos entraram em contato comigo no meu privado pelo WhatsApp,
para saber se ia ver. Quero aqui já transmitir para os irmãos que infelizmente não pudemos transmitir na última terça-feira. É um trabalho que é feito com a mocidade, nós apenas damos início. O coordenador não pôde estar presente, mas por certo, terça-feira, na próxima terça, sem falta, estaremos transmitindo. Que Deus abençoe aos irmãos. Glória a Deus. Eu quero já fazer uma oração com os irmãos. Querido Deus, Pai amado e santo, é no nome de Jesus que nós te agradecemos, Pai, neste instante, pedindo a Ti que o Senhor receba a gratidão de cada um dos Teus servos, que já tem chegado, ó Pai, para participar desta live, desta transmissão, para a pregação da Tua Palavra. Abençoe, meu Deus, em nome de Jesus, não somente a eles, mas os que estarão entrando daqui a pouquinho, como também aqueles que estarão, ó Deus, posteriormente, um outro dia, através da gravação do vídeo que estaremos fazendo hoje aqui, que eles possam ouvir a Tua Palavra, que eles também, Deus, possam ser abençoados. Assim te pedimos, Pai, fala a cada coração nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Meus queridos e amados irmãos, é com muita satisfação que eu retorno hoje, quinta-feira, dia 4 de junho, já chegamos no meio do ano. E estamos aqui para mais uma transmissão da Palavra de Deus. Você que entrou, que está conectado conosco, por certo, será alimentado na alma e no espírito pela Palavra de Deus que estaremos transmitindo nesta noite. Graças a Deus por tudo, que o Senhor possa abençoar mais e mais a nossa vida. Como você pode ver, está fixado aí na legenda o texto que iremos tomar como base para a transmissão da Palavra de Deus. Josué 24, versículos 14 até o 16. É o texto que dará base para a pregação de hoje. E eu já quero convidar os irmãos para junto conosco abrir sua Bíblia no capítulo de número 24 do livro de Josué, versículos 14 ao 16. Aleluia.
Josué 24, do 14 ao 16, que diz assim a palavra de Deus: Agora, pois, temei ao Senhor, e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: Nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servirmos a outros deuses. Amém. Graças a Deus. Mais uma rápida oração. Amado Deus e Pai, somos gratos a Ti nesta noite, ó Deus, por tudo, pela Tua bênção, pela Tua graça, porque o Senhor está conosco. Nos conceda, Pai, nesta noite, ó Deus, unção e graça do Teu Espírito, para que possamos meditar na Tua palavra. Em o nome de Jesus, nós te pedimos, Pai, sê conosco e nos dê vitória hoje e sempre. Amém. Graças a Deus. Meus queridos, nós estaremos na noite de hoje falando de um assunto muito interessante. Eu estava falando com a minha esposa sobre a última mensagem de domingo, e ela me dizia que a mensagem de domingo foi doutrina pura. Na verdade, irmãos, foi um ensino da palavra de Deus para a família que tem sido alvo das armas do inimigo para atrapalhar, para tentar desfazer os lares que, infelizmente, por não darem lugar a Deus, eles terminam cedendo em alguma situação, e nós não podemos deixar de trazer uma palavra, ainda que de ensino ou que de cunho doutrinário, porque a palavra de Deus, na verdade, ela é doutrina, não é? Mas hoje estaremos tratando de um assunto que também traz para a família, porque Josué foi um guerreiro, foi o sucessor de Moisés. Moisés foi escolhido por Deus para tirar o povo do Egito. Josué estava lá no Egito como escravo, e
se nós analisarmos o texto, a partir da chegada de Moisés para tirar o povo da escravidão, nós veremos que Josué, ele está sempre ao lado de Moisés. Você vai perceber que Josué estará sempre pronto, trabalhando ao lado daquele que foi escolhido por Deus para tirar o povo da escravidão do Egito. Ainda jovem, ele seguia Moisés e quando Moisés subia ao monte para orar, buscar a Deus, Moisés era aquele que ia com ele até certo ponto e ficava ali aguardando o retorno de Moisés do período de oração que ele ia ter com Deus. Então Josué nunca deixou de ladear Moisés, está sempre pronto para atendê-lo, para assessorá-lo, e acabou que Moisés foi escolhido por Deus, ou melhor, Josué foi escolhido por Deus para ser o sucessor de Moisés. E este capítulo 24 é o último capítulo do livro que leva o seu nome, né? É o último capítulo do livro de Josué, onde no começo do capítulo a gente vai ver que ele está preocupado com o povo. Josué está preocupado com o povo de Israel e ele ajunta o povo. Ajuntou todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciãos de Israel e os seus cabeças, também os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Josué fez uma convocação das lideranças do povo, porque havia uma necessidade. Josué observou que o povo não estava atentando para a lei entregue a ele por Moisés, lei de Deus, a lei do Senhor. Josué observou que o povo estava indo após outros deuses. E ele decidiu convocar o povo, fazer uma reunião, um conclave, para fazer a este povo um questionamento acerca de uma decisão que todos haveriam de tomar ali junto a eles. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel, da além do rio antigamente habitaram vossos pais, Terá, pai de Abraão e pai de Naó, e serviram a outros deuses. Observem algo interessante que Josué, ele vai trazer à memória algo que todos eles conheciam, sabiam que havia conhecido, que haviam ocorrido acerca dos seus antepassados.
ou dos seus pais, porque Josué ainda estava vivo e ele era um dos que haviam saído. Mas observe que ele, Josué, começa a trazer à memória a história desde Abraão. Quando Abraão foi tirado das terras de seu pai, ouvindo a Deus, obedeceu e saiu daquela terra idólatra. E ele está aqui dizendo que assim diz o Senhor, Deus de Israel: da além do rio antigamente habitaram vossos pais, Terá, pai de Abraão e pai de Naó, e serviram a outros deuses, eram idólatras. Eu, porém, tomei a Abraão, vosso pai, da além do rio. Isso é Deus, Josué passando para o povo do que Deus está falando. Porque o versículo 1, na parte final do versículo, diz: e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Para quê? Para ouvir Deus falar. Então aqui é Deus que está falando para o povo. Veja só: eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua semente e dei-lhe Isaque. E a Isaque dei Jacó e Esaú. E a Esaú dei a montanha de Seir para possuir. Porém a Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Os irmãos conhecem a história. José estava lá no Egito, foi elevado ao posto de governador. E quando José, já como governador, entendia que seu pai percebeu que seu pai, através de seus irmãos, que seu pai estava vivo, mandou chamá-lo. Conversou com o rei, com Faraó, este permitiu e José trouxe toda a sua família. Jacó veio embora e entrou, diz o texto sagrado, que 75 pessoas entraram dos que vieram com Jacó no Egito. Não é? E agora, 400 anos depois, 430 anos depois, o povo sai de lá do Egito, que estavam como escravos, porque assumiu um faraó que, diz o texto, não conheceu a José, e ali começou a escravizar o povo. Os irmãos conhecem a história. Então Jacó e seus filhos desceram para o Egito. E o texto continua no versículo 5. Então enviei Moisés e Arão e feri ao Egito como o fiz no meio dele. E depois vos tirei de lá. E tirando eu vossos pais do Egito, viestes ao mar. E os egípcios perseguiram vossos pais com carros e com cavaleiros até ao mar vermelho. E clamaram ao Senhor que pôs uma escuridão entre vós e os egípcios. É interessante aqui que a escuridão aqui, ela acontecia dos egípcios para o povo de Israel. Já ao contrário, existia uma coluna de fogo que clareava tudo para o povo continuar na sua trajetória. Deus nunca deixou o seu povo sozinho. Deus nunca desamparou Israel. Se você for analisar direitinho o que Josué está fazendo aqui, ele é trazendo a memória, fazendo um resumo do que aconteceu, do que Deus foi capaz de fazer pelo povo. E agora, vocês verão nesta mensagem de hoje que o povo
está indo na contramão de Deus. Então clamaram ao Senhor, que pôs uma escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre eles, e os cobriu, e os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Depois habitastes no deserto muitos dias. Então eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitavam da além do Jordão, os quais pelejaram contra vós, porém os dei na vossa mão, e possuístes a sua terra, e os destruí diante de vós. Observe. Alguém pode dizer, mas o povo, a terra já tinha um dono. Não, o dono da terra é o Senhor. A Bíblia diz lá no Salmo 24, que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Ele faz o que quer, com quem quer, dá a quem quer. E ele havia prometido a Abraão dar uma terra boa, que manda leite e mel. E ainda que os amorreus já estivessem lá, trabalhando a terra, o que fez a terra fértil não foram os amorreus, e sim o próprio Deus. E Deus havia prometido dar esta terra ao povo. Então, na verdade, se tinha um dono aquela terra, além de Deus, já era o povo de Israel, e não os amorreus. Porque foi a Israel que Deus decidiu dar a terra. Então quero dizer uma coisa a você, meu querido irmão, amado ouvinte, que está conosco nesta noite. Se Deus te fez uma promessa, você tão somente seja obediente a Ele. Porque Deus é fiel. A Bíblia diz que fiel é o que prometeu. Então Deus, que prometeu dar esta terra que mana leite e mel ao povo de Israel, foi o mesmo Deus que ajudou Israel a colocar aquele povo, subjugar aquele povo, botar aquele povo para fora daquelas terras que Deus havia dado a ele. Promessa de Deus, ela tem que se cumprir, irmãos. Glória a Deus. Então veja, Deus sempre deu a sua palavra e ele sempre cumpriu a sua palavra com aqueles que servem a ele. Glória a Deus. Levantou também Balaque, filho de Zipó, rei dos Moabitas, e pelejou contra Israel, e enviou e chamou a Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Ó, Balaão viu que não teve jeito. Balaque queria amaldiçoar o povo, mas quando Deus resolve abençoar um povo, não tem ninguém que quebre esta bênção. Não tem ninguém, não tem maldição nenhuma que pegue nesse povo. Sabe por quê? Porque Deus já foi quem decidiu abençoar. Então veja aqui o que é que Deus diz. Porém, eu não quis ouvir Balaão. Balaão até tentou. Por quê? Porque o projeto dele, o propósito de Balaão era ganhar dinheiro. O rei havia lhe prometido riquezas para amaldiçoar um povo que Deus já havia abençoado, irmão. Então não adianta, meu querido e amado irmão. Se Deus te abençoou, não tem ninguém que lhe amaldiçoe. Não tem mal nenhum que lhe toque, porque Deus já decidiu abençoar a sua vida. Aleluia. Creia tão somente e veja o agir de Deus na sua vida. Você pode passar por problemas, como eu passo, como qualquer ser humano passa, como os servos de Deus podem passar. Mas nós que servimos a Ele, que confiamos nele, que nos entregamos a Ele, devemos esperar, e no tempo certo é Deus quem vai mandar, aleluia, o inimigo para essas pessoas que porventura estejam ou queiram lhe fazer mal. Deus é fiel. Creia nisso. Glória a Deus. Então,
Porém, eu não quis ouvir a Balaão, pelo que, abençoando-vos, ele vos abençoou. Ou seja, Deus permitiu que Balaão abençoasse o povo. É interessante. Balaque queria que Balaão, amaldiçoasse. Deus não permitiu. E ele teve que abençoar. Ó, que coisa tremenda. Então, é assim que Deus faz, irmão. Se alguém quer amaldiçoar a sua vida, quer lhe fazer um mal, Deus, ele vai transformar este mal em bênção. Creia tão somente. Amém? Glória seja dada ao nome de Jesus. Então veja. Porém, eu não quis ouvir a Balaão, pelo que, abençoando-vos ele, vos abençoou. E livrei-vos da sua mão. Glória a Deus. Aleluia. E passando vós o Jordão, e vindo a Jericó, observe o resumo, observe. E vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós, os amorreus, e os ferezeus, e os cananeus, e os heteus, e os gigazeus, e os heveus, e os jebuseus, porém, os dei na vossa mão. Observe que o exército era grande. Observe que eram muitos povos contra os servos de Deus. É por isso que eu digo, irmão, neste momento que nós estamos atravessando agora, de pandemia, de crentes até partindo, não é? Indo para estar com o Senhor, nós não temos poder sobre a vida, mas o mesmo Deus que levou homens de Deus, pastores, irmãos, cantores, não é? Como eu fiquei sabendo hoje de manhã que a cantora Anastácia partiu, não é? É acometida pelo Covid-19. Ela e outros cantores que nós nem ficamos sabendo por aqui, que partiram. Eu conheci homens de Deus aqui de Alagoas, que eram homens de Deus, que estavam fazendo a obra de Deus com carinho, com dedicação, e Deus decidiu levá-los. Mas a outros tantos Deus decidiu que devem ficar. Porque com estes que ficaram, Deus ainda tem algo a tratar, Deus ainda tem algo a fazer com cada um deles. Então o que nós temos que fazer é esperar no Senhor, confiar nele, continuar fazendo a obra dele, porque um dia, o meu dia, o dia de qualquer um vai chegar. E nós que pregamos o céu, não temos por que ter medo da morte, irmãos. Se nós pregamos o céu, por que eu vou ter medo de morrer? Eu não posso. Seria fazer algo que, infelizmente, nós não cremos. Melhor dizendo, se eu confio no meu Deus, se eu sei que Ele é capaz de me dar vida, de me dar livramento, de me dar tudo aquilo que eu necessite para fazer aquilo que Ele tem para fazer através de mim, eu tenho só que conhecer e agradecer a Ele. E no tempo certo as coisas acontecem. Se alguém tentar algum mal contra mim, não vai prosperar. Por quê? Porque se Deus tem algo para fazer na minha vida, eu tenho certeza que Deus ele irá agir em meu favor, assim como irá agir em seu favor. Então a pandemia, ela terá um fim. Inclusive, eu quero neste momento pedir aos irmãos que orem. Está aí surgindo a vacina, não é? Tem outros aí que estão se tratando. Orem, irmãos, é o que nós como servos de Deus devemos fazer. E aquilo que porventura alguém achasse que estava vindo para acabar com o povo, para impedir a marcha do povo de Deus, se engana. E nós veremos com o passar dos dias. Então,
Enviei, olhe qual foi o exército que Deus enviou para tratar com o povo. Para tratar com aqueles que estavam querendo ir contra o povo de Israel. Versículo de número 12. E enviei vespões diante de vós, que os expeliram de diante de vós, como a ambos os reis dos amorreus, e isso não com a tua espada, nem com o teu arco. Vespões. Deus tem se utilizado de exércitos, de vespas, de formigas. Deus tem se utilizado de gafanhotos. Deus tem se utilizado, irmão. É Deus quem está no controle. Esta pandemia tem guerra maior do que esta que o mundo está atravessando, está guerreando, todos com o mesmo inimigo, o Covid-19. Então, Deus está no controle. Creia nisso. Amém? Glória a Deus. Versículo 13 diz: E eu vos dei a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas. Foi Deus quem decidiu dar. E acabou, irmão. Deus é soberano e Ele não depende de ninguém. Quando Ele quer fazer, Ele faz. Aleluia. E comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Pronto. O que é que Deus está dizendo aqui? Veja que eu prometi a vocês e eu cumpri. Então, quando Deus promete, irmãos, Deus cumpre. Ele é poderoso e fiel para cumprir com aquilo que Ele promete na minha e na sua vida. Glória seja dada ao nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Então, Josué, ele está aqui preocupado com o povo. E ele faz esta convocação de todas as lideranças, de todas as tribos, porque ele precisa orientar o povo. O povo precisa ser orientado, irmãos. É por isso que ele diz aqui no versículo 14. Vocês viram que Deus trouxe à memória tudo que Deus fez a partir de Abraão até aquele momento onde Josué vai dar uma palavra para o povo. Deus colocou líderes para que estes exortem o povo a estarem na presença de Deus. É para isso que Deus separa pastores, evangelistas, homens de Deus, não é? Para arrebanhar o povo. Observe que ele faz aqui, versículo 14, Josué diz: Agora, pois, temei ao Senhor. Por que esse agora, pois? Agora, depois de vocês lembrarem de tudo quanto Deus já fez para vocês, para os seus pais, para os seus antepassados, agora vocês já estão lembrados, recordaram de tudo isso. Temei ao Senhor. Eu não sei, irmãos, como tem pessoas que são alvos das ricas bênçãos de Deus, de milagres que Deus faz, e elas esquecem do que Deus já fez na sua vida. Não é? Então Josué diz: temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Aleluia. Com sinceridade e com verdade. Ô pastor, e tem gente que está servindo a Deus que não é sincero? Tem, irmão, infelizmente. Infelizmente. E tem muitos. Por estes devemos orar. Por estes devemos clamar ao Senhor para que Deus
assim como Balaão, que queria amaldiçoar, e Deus não permitiu, e ele teve que abençoar o povo, estes que estão dentro, mais distante, possam também receber de Deus a misericórdia. Temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses, aos quais serviram vossos pais, da além do rio e do Egito, e servi ao Senhor. Ou seja, o povo conheceu a história todinha, desde o chamado de Abraão, o que Deus fez introduzindo o povo na terra de Canaã, né? Introduzindo o povo naquela terra que manava leite e mel. Tudo que Deus fez na saída da escravidão, tantos milagres Deus fez. Aquele povo todo, eles contemplaram com seus próprios olhos o que Deus havia feito e agora estavam adorando a outros deuses da além do rio, da além do Eufrates. Ou seja, Deus tirou Abraão de uma terra de idólatras para trazê-lo, para torná-lo em um homem de fé, que é chamado nosso pai na fé. E o povo, que é ingrato, irmão, muitas vezes se esquece do que Deus já fez em toda a sua história. Aleluia! Não podemos esquecer do que Deus já fez, não podemos esquecer do que Deus vai fazer ainda, porque eu sou servo de Deus há 24 anos. Aleluia! E o que Deus fez por mim, eu não posso esquecer nunca. O que Deus fez pela minha família, eu não posso esquecer nunca. Eu só tenho que glorificar e exaltar o nome do Senhor e permanecer firme na presença de Deus. Não deixar que ninguém nem nada venha me tirar da presença de Deus. Não me deixar que medo me tire da presença de Deus. Me deixar levar por essa situação toda que o mundo está passando. Eu, como servo de Deus, deixar de confiar em Deus, nunca. Não poderemos deixar que isso aconteça. Porque o que aconteceu com o povo na época que foi chamado por Josué aqui, está acontecendo hoje, irmãos. Muitos estão aí distanciados de Deus. Não sabemos como está este período que estamos sem cultuar, sem estar nos reunindo nos templos. Os novos convertidos, não sabemos como eles estão. O que nós temos que fazer é orar por eles e, encontrando-os, exortá-los a que não esmoreça, a que permaneçam na presença de Deus. Aleluia! Não podemos, irmãos, agir como agia o povo de Israel, que constantemente estavam esquecidos do que Deus havia feito e indo após outros deuses. É por isso que Josué está aqui preocupado. Aleluia! Uma coisa interessante é que ele diz aqui no versículo 15: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, olhe, se vos parece mal
aos vossos olhos servir ao Senhor, Josué está trazendo a memória deles. Olha, se vos parece mal aos vossos olhos servir aquele que fez tudo por vocês, por cada um de nós, que nos tirou da escravidão, que nos perdoou, que nos colocou numa terra que emana leite e mel, se vos parece aos vossos olhos, se vos parece, aleluia. Josué está trazendo aqui a responsabilidade a cada um daqueles que estão lhe ouvindo neste momento. Escolhei hoje, olha aqui, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, olhe, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, não interessando qual dos deuses, eram os deuses que eles estavam servindo. E agora Josué está dizendo, chamando eles à responsabilidade. O que é que vocês vão decidir? Querem continuar com esses deuses? Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. É isto que nós devemos compreender, irmãos, e passar para os nossos filhos, passar para os nossos irmãos, passar para aqueles que possam nos ouvir, que queiram nos ouvir, que apesar da situação estar difícil, ainda é melhor estar servindo a Deus, ainda a melhor coisa é estar na presença de Deus, esperando o agir de Deus. Aleluia! Exaltado seja o nome de Jesus para sempre. Então, neste momento, não podemos entender de outra forma. O versículo 16 diz: então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servirmos a outros deuses. Olha o que é que diz um daquelas lideranças que estavam ali ouvindo. Porque era o que estava acontecendo naquele momento. Isso aqui é só uma prova, irmão, de que o povo, o ser humano, ele precisa estar constantemente sendo lembrado das coisas. O ser humano tem a memória curta. É por isso que que Deus colocou líderes para cuidar do povo, para estar trazendo a memória. Este livro sagrado, a Bíblia Sagrada, ela está conosco a todo esse tempo. E o que temos que fazer é somente ler, examinar a palavra de Deus, para não nos encontrar esquecidos do que Deus já fez por nós. Aleluia. Então não podemos deixar que o povo esqueça. Não podemos. Mas trazer sempre a memória que a melhor coisa que temos a fazer é servir a Deus. Eu tinha até preparado algo aqui, irmãos. Mas o tempo é curto. Mas entendo que cada um de nós entendeu a mensagem de hoje. Não se deixe levar pelas dificuldades. Não se deixe levar pelas coisas que estão acontecendo agora, deixando que elas tragam dúvida ao seu coração acerca do que Deus
está fazendo em prol de você e de mim, em prol da sua igreja. Hoje, agora, Deus está agindo, Deus está trabalhando. E creia que Ele, logo, logo, lhe dará a certeza e a convicção de que era Ele agindo o tempo todo para abençoar a sua vida. Que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe nesta noite a cada um dos irmãos que carinhosamente chegaram e ouviram a palavra de Deus. Não cessem de orar, crendo que o mesmo Deus que nós servimos e que abençoou o povo de Israel, é Ele quem está a nos abençoar. Foi Ele quem nos chamou. É por Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, que estamos de pé. Então creia que em breve Ele estará voltando para buscar a sua igreja, o seu povo. Amém? Fiquem em paz todos, em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer uma oração, agradecendo a Deus por tudo nesta noite. Querido Deus, Pai amado e santo, é no nome de Jesus que nós agradecemos a Ti nesta noite, pela Tua palavra, pelo que o Senhor nos concedeu nesta noite, nos dando a convicção de que o Senhor está conosco, repreendendo os males, transformando maldição em bênção, porque maldição nenhuma, chegará à tenda daqueles que servem a Ti, mas serão transformadas em bênçãos, Pai, para a vida daqueles que andam na Tua presença. Abençoe e ajude aos pastores, às lideranças da igreja, a quem o Senhor tem chamado para tratar e trabalhar junto às Tuas ovelhas. Abençoe, meu Deus, Arapiraca, que está atravessando também esta fase difícil. As autoridades que, ó Pai, precisam ser usadas como instrumento para que a população seja abençoada. Meu Deus, abençoe o estado de Alagoas, repreendendo todo o mal. Abençoe, meu Deus, as autoridades no estado de Alagoas. Tu conheces e sabes da necessidade. Abençoe o Brasil, Pai. Nosso presidente, que está na luta dele. Sê com ele, dando a ele entendimento e direção para as tomadas de decisões que são necessárias para abençoar o povo, para abençoar a nação. Em o nome de Jesus, transforma todo o mal em bênção, Pai. Toda armadilha preparada, que seja transformada em bênção, Pai, para a glória do Teu nome, nós te pedimos. Reabre as igrejas, Pai, os templos, para que o Teu povo possa voltar a congregar, estar juntos, louvando e exaltando o Teu nome, porque só Tu és digno. Pai, em nome de Jesus, abençoe a cada servo Teu que esteve conosco nesta noite. Ó Deus, ouvindo a Tua palavra, sê com eles, com seus familiares. É o que nós te pedimos. Abençoe, Pai, Teu servo, pastor Isoldo Nunes de Lima, e dê a ele graça, Pai, para o fazimento da Tua obra, assim como Tu já tens feito. Também nosso pastor Roberto Gomes, sê com ele, Pai, com a sua família, com a Tua igreja que está sob os seus cuidados. Em um nome de Jesus tudo pedimos, crendo, agradecemos hoje e sempre. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão, as doces e ricas consolações do Espírito Santo de Deus sejam e permaneçam com cada um. E todos dizemos amém. A vitória é nossa, pelo sangue de Jesus Cristo. Amém, graças a Deus.